quiser assistir. Então, vamos lá. Risco e retorno, eles estão muito associados, por quê? Porque a gente fala, né, em termos financeiros, que quanto maior o risco, né, desse investimento, desse ativo financeiro, maior vai ter que ser o retorno que ele vai ter que oferecer para as pessoas assumirem aquele risco. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como é que isso funciona, né? O que é que pode ser feito para tentar minimizar, quais são os instrumentos que existem, né, que auxiliam dentro desse processo. E aí, um dos fundamentos que a gente fala de risco e retorno é que se todo mundo soubesse com antecedência qual seria o preço futuro de uma ação, o investimento seria uma tarefa simples. Então, se todo mundo já conhecesse, né, quanto a ação ia se valorizar, se o mercado acionário ia se desvalorizar, o que é que ia acontecer, então seria muito simples a gente fazer os investimentos, a gente optar por qual ação a gente está investindo, né? Mas como isso a gente não conhece, por isso que o cenário, né, o mercado acionário, ele é tão arriscado, porque a gente desconhece essa informação. E aí muita gente pode falar, mas tem gente que ganha dinheiro em cima disso, né, dessas oscilações e dessas variações. Sim, existe isso também. Então, por não conhecer como é que funciona esse cenário, ou por não ter 100% de certeza em cima disso, é que há esse ganho de dinheiro, essa dificuldade, né, para você antever o que vai acontecer. E aí, como eu coloquei aqui, infelizmente é difícil, se não impossível, fazer tais predições com qualquer grau de certeza. Então, você não tem como colocar 100% de certeza que aquela ação vai subir, não tem como colocar 100% de certeza que aquela ação vai cair, se a gente não tiver nenhum tipo de informação, que é o que o mercado, ele supõe, que os agentes eles não têm informações, né, privilegiadas sobre o comportamento das empresas, e por isso todo mundo pode participar livremente, né, desse processo, né, de forma igualitária, né, com o mesmo nível de conhecimento. Então, em consequência, os investidores muitas vezes usam o passado para fazer as predições futuras. Então, como eu não tenho informações sobre o futuro, né, como é que essas empresas vão se comportar no longo prazo, o que os investidores eles possuem é as informações, o histórico das organizações. Então, para isso, eles analisam os históricos, né, os índices econômicos e financeiros, os balanços da empresa, para saber como é que aquela empresa tem se comportado ao longo dos anos, e com isso eles fazem previsões de como é que ela pode se comportar no futuro, ou qual a expectativa de crescimento que ela tem para o futuro, e aí, baseado nisso, eles fazem as suas opções de investimento. Então, a gente vai começar, né, este capítulo falando sobre isso. Só para, como eu falei a vocês, né, esse capítulo, ele está no capítulo, se eu não me engano, é o 5 do Gitman, né, para quem vai utilizar o livro do Gitman para estudar. Geralmente eu estou pegando algumas questões aqui para esse capítulo do livro do Gitman, né, mas ele também tem no Migliorini e tem em qualquer um outro. Só vou pegar alguns nele lá do Gitman, porque eu acho ele mais didático para a gente estar trabalhando essa parte, mas fiquem à vontade para quem quiser estudar risco e retorno em outros livros também, que o conteúdo é o mesmo. Então, em administração e finanças, risco é a possibilidade de perda financeira. Então, como eu falei, a gente não tem 100% de certeza, então, geralmente, a gente estabelece uma probabilidade de acontecimento, né, daquela ação. Então, existe 99% de chance daquela ação subir, existe 50% de chance daquela ação cair. Então, eu não tenho certeza. Então, geralmente, eu estabeleço uma probabilidade de acontecimento para isso. E aí, o que é que a gente vai falar um pouco mais depois sobre essas variáveis, né, que a gente pode estar utilizando para tentar trabalhar e minimizar essas incertezas inerentes ao mercado. Então, os ativos reais ou financeiros que apresentam maior probabilidade de perda são considerados mais arriscados do que os ativos com probabilidades menores de perda. Então, sempre que a gente tiver agora, a gente vai trabalhar, né, com essa incerteza, a gente vai trabalhar essa incerteza mediante alguma probabilidade de acontecimento, ou probabilidade de perda, ou probabilidade de ganho, né, mas sempre trabalhando com possibilidades também dentro disso. E lembrando sempre que risco é a possibilidade de perda financeira, né, então sempre que tiver a gente falando sobre risco, é a possibilidade desse ativo financeiro ter uma perda. Então, risco e incerteza podem ser usados como sinônimos em relação à variabilidade dos retornos associados a um ativo. Então, sempre que eu estiver falando ou risco ou incerteza, é a mesma coisa, eles são sinônimos aqui quando a gente estiver trabalhando essa parte, né, de risco e retorno.
Aí eu coloquei também, né, algumas fontes populares de risco para administradores financeiros e acionistas. Eu vou até aumentar aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem, né? Então, também tem, esse slide já tem lá no AVA, então quem quiser pode baixar lá e já ir acompanhando também. Tem alguns riscos, né, que vão afetar de diferentes maneiras as organizações e esses acionistas. Então, analisando esses tipos de risco, eu coloquei aqui os riscos específicos da empresa, o que pode acontecer que é arriscado para a organização. Então, tem o risco operacional e tem o risco financeiro. O risco operacional é a possibilidade que a empresa não seja capaz de cobrir seus custos de operação. Seu nível é determinado pela estabilidade das receitas da empresa, fixo, e pela estrutura dos seus custos operacionais, variável. Então, se a empresa ela não tem capacidade de cobrir seus custos de operação, né, sei lá, por uma crise econômica, uma dificuldade que está no mercado, isso já seria um risco operacional. Já um risco financeiro é a possibilidade de que a empresa não seja capaz de saldar suas obrigações financeiras. Então, eu também posso ter dentro da organização esses dois tipos de risco, o risco operacional e o risco financeiro, que é quando a empresa ela não consegue, né, honrar os seus compromissos financeiros. Então, seu nível é determinado pela previsibilidade dos fluxos de caixa operacionais da empresa e suas obrigações financeiras com encargos fixos, por exemplo, empréstimos bancários que ela possa ter tido, alguma compra de maquinário que ela tenha que honrar com algum credor. Então, tudo isso são riscos, né, financeiros que a empresa ela pode assumir. E isso tudo também pode afetar a organização, pode afetar a empresa. Inclusive, né, quando a gente está analisando se você vai comprar alguma ação de uma empresa, né, geralmente ela não expõe as contas, né, dela, mas você tem como saber, em decorrência dos ativos, dos passivos que ela tem disponível, né, as obrigações que ela tem de longo prazo. Então, se esse for um valor muito alto, você já sabe que talvez a lei e o cenário também não seja muito otimista, né, que a gente vai falar sobre isso também, pode ser uma coisa a ser considerado na escolha daquela organização. A gente também tem um risco específico aos acionistas, então, risco de taxa de juros, que é a possibilidade de que as variações das taxas de juros afetem negativamente o valor de um investimento. A maioria dos investimentos perde valor quando a taxa de juros sobe e ganha valor quando ela cai. E aí vocês sempre observam isso, né? Eu falei um pouco do risco país, né, nas aulas passadas, de como o Brasil ela é uma economia, né, que ela não é tão segura quanto as demais, quanto comparadas com alguns dos outros países, e ela geralmente ela tem que remunerar melhor aquele seu investidor para fazer com que atrair esse capital estrangeiro. E aí, dentro desse sentido, a taxa de juros ele influencia dentro desse sentido. Então, taxas de juros mais altas, né, os investimentos ele perde valor e ganha valor quando a taxa de juros está menor também. Então, isso é um risco específico para aqueles acionistas. Eu também tenho um risco de liquidez, que é a possibilidade de que um ativo não possa ser liquidado com facilidade a um preço razoável. A liquidez é significativamente afetada pelo porte e pela profundidade do mercado no qual o ativo é costumeiramente negociado. Então, a gente sabe que tem algumas ações que as empresas elas estão são mais seguras, são mais estáveis e é mais fácil de você comercializar as ações daquela empresa. Então, ela apresenta uma liquidez mais alta. Já tem algumas ações, e aí é essa que os investidores geralmente ganham dinheiro quando ele compra um pouco mais baixo e elas vão subindo, mas às vezes, quando ele vai tentar vender, ela não tem uma rentabilidade tão alta, ela não gera uma liquidez tão grande para aquele investidor. Então, ele tem um risco também de liquidez quando ele vai escolher essas ações que ele deve estar consumindo. Eu tenho risco de mercado também, que é a possibilidade de que o valor de um ativo caia por causa de fatores de mercado, independentes do ativo. Então, o que é que significa isso? O risco de mercado, ele afeta aquele ativo financeiro, independente daquele ativo financeiro. Então, não é porque a empresa está enfrentando algum problema financeiro, não é porque aquele ativo, né, daquela empresa, ela tá indo mal, ela está indo bem, não. Ele é ocasionado pelo mercado no qual a organização está inserida, né, a organização daquele ativo financeiro. Então, isso é um risco de mercado. Então, eu coloquei como eventos econômicos, políticos e sociais, e esses eventos, eles afetam, né, o mercado no qual a empresa, a organização está inserida. Algumas vão afetar mais, outras vão afetar menos, mas todas geralmente são afetadas. Em geral, quanto mais o valor do ativo reage ao comportamento do mercado, maior é o seu risco, né? E quanto menos reage, menor é o seu risco. A gente vai falar especificamente sobre risco de mercado quando a gente estiver falando lá sobre o modelo KPM.
mas aí vocês vão ver que isso realmente tem algumas empresas que são mais sensíveis a essas mudanças de mercado e tem outras que são menos sensíveis. Por exemplo, a gente agora tem, agora em março, a gente vai liberar o auxílio emergencial. Então, tem algumas empresas que vão serem mais sensíveis a essas alterações, a essa incidência desse dinheiro, né, que vai estar disponível no mercado, e tem outras empresas que vão ser menos sensíveis, mas, de certo modo, todos vão serem afetados, porque, querendo ou não, vai ser mais dinheiro disponível na economia. Então, só é alguma das informações, né, de eventos econômicos que acontecem no mercado. Dúvidas, pessoal, até aqui? Tá tranquilo? Vou voltar aqui. E aí a gente tem, né? A gente já falou do risco para a empresa, dos riscos específicos para os acionistas, né? E agora a gente vai para riscos para empresas e acionistas. Então a gente tem esses tipos de risco. Aí a gente tem um risco de evento e a possibilidade de que um evento totalmente inesperado exerça efeito significativo sobre o valor da empresa ou um ativo específico. Esses eventos raros, como a decisão do governo de mandar recolher do mercado um medicamento popular, costumam afetar somente um pequeno grupo de empresas ou ativos. Vocês estão lembrando de algum risco de evento recente? Podem citar aí. Tem um aqui na minha cabeça, muito claro, mas veja se vocês lembram de algum também. Podem comentar aí. E aí, pessoal? Ninguém lembra de nenhum risco do evento? O caso da Braskem seria um risco de evento? Sim ou não? Professora, Oi. é, por exemplo, tragédias que acontecem como a de Brumadinho, essas coisas assim, que cai na responsabilidade da empresa, seria isso? Sim, exato. É a possibilidade de um evento totalmente inesperado exercer um efeito significativo sobre o valor da empresa. Se vocês observarem, eu vou falar do caso Brumadinho, né? Quando aconteceu o efeito Brumadinho, as ações de Brumadinho foram lá para baixo. Aí depois que foram colocando, né, as medidas que seriam feitas, né, o que é que deveria ser feito para a recuperação da área, é que você teve uma leve alta. A mesma coisa aconteceu inicialmente com a Braskem. A Braskem teve, no primeiro momento, teve uma queda, né, uma desvalorização dos preços das ações do mercado acionário, e que depois, quando a empresa, né, correu para tomar algumas medidas, né, para tentar solucionar isso, e reverter esse quadro. E aí as ações começaram a se valorizarem porque o mercado acionista, né, identificou que estava sendo honrados os compromissos e que a empresa no longo prazo ia, com essa responsabilidade adotada, melhorar o desempenho que ela tinha e a imagem dessa empresa. Então, o risco de evento é justamente isso. A gente também tem, pode acontecer, como eu citei esse exemplo aí, né, costuma afetar somente um grupo, né, algum medicamento que era permitido em algumas partes, a gente já teve também produtos que seriam colocados na plantação, produtos tóxicos que às vezes são liberados pela Anvisa, às vezes não são liberados, isso também pode afetar o dia a dia das organizações. A gente tem agora, por exemplo, algumas vacinas, né, foi falado aí a de Oxford, que está gerando algum risco de trombose em algumas pessoas. Hoje ela está liberada, pode ser que depois os governos resolvam não liberar ela mais e pode afetar também a organização, né? Então, os ativos específicos, né? Um evento que não tinha sido previsto, mas ele vai afetar o dia a dia daquela organização e as demais vão continuar do mesmo jeito. Então, isso é um risco de evento. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Uhum. E aí, pessoal? Quem tiver, fala logo, hein? Então, vamos lá. Então, já que ninguém se pronunciou, eu estou assumindo que todo mundo está entendendo, tranquilo. Aí, vamos para o risco de câmbio, né? A exposição dos fluxos de caixa esperados para o futuro, a flutuação das taxas de câmbio.
Quanto maior a possibilidade de flutuações cambiais indesejáveis, maior o risco dos fluxos de caixa e, portanto, menor o valor da empresa ou do ativo. Como é que o risco de câmbio afeta? Principalmente com as empresas exportadoras. Então, quando o câmbio ele está muito volátil, quando ele faz muitas mudanças bruscas, isso também afeta o dia a dia da empresa, né? Mas aí todo mundo pode falar, mas a empresa está ganhando dinheiro se o câmbio estiver alto. Mas ela também pode ter alguns produtos que ela demande, né? Que ela faça importação desses produtos, e isso também vai afetar o comportamento dessa empresa. E ela também pode ser que ela tenha dívidas também, né? Voltadas para pagamentos em dólar, e isso também influencia também essa variação cambial. Então, nem sempre é bom quando a gente tem uma estabilidade assim muito alta também nesse processo. Sim, foi, exatamente. Não só o extintor, eu não sei se vocês lembram também, aqueles kits médicos, né? Teve várias empresas que investiram nos kits médicos que eram obrigatórios ter nos carros, e depois virou, né? Mudou totalmente o cenário, não era mais obrigatório, foi revertido isso, e algumas empresas ficaram com aquele estoque altíssimo sem saber o que é que fazer com aqueles kits médicos também. É sim, Stephanie. E aí a gente também tem o risco do poder aquisitivo, né? Que aí é um caso esse que eu acabei de falar, sobre o recurso, né, que vai ser dado agora em março. Então, a possibilidade que a variação dos níveis gerais de preços causadas por inflação ou deflação na economia afete desfavoravelmente os fluxos de caixa e o valor da empresa ou de um ativo. Normalmente, as empresas ou ativos com fluxos de caixa que variam com os níveis gerais de preço apresentam um risco mais baixo de variação do poder aquisitivo. Ao contrário, se os fluxos de caixa não variarem de acordo com os níveis gerais de preço, oferece maior risco de poder aquisitivo. Então, o que seria isso? Que tem muitas empresas que elas dependem altamente do poder aquisitivo das pessoas. Então, quanto maior o poder aquisitivo das pessoas, quanto mais renda as pessoas possuírem, afetam, né, esse dia a dia da empresa. Por exemplo, se as pessoas os produtos estão aumentando muito, né, as pessoas os preços estão cada vez mais caros, então as pessoas vão ter uma queda nesse poder aquisitivo, então vão demandar produtos mais baratos para poder preencher, né, a sua cesta de alimentos, a sua cesta de produtos. Já quando a gente tem uma deflação, né, os preços estão caindo, né, então esses produtos que são mais caros, eles se tornam mais baratos, então as pessoas podem migrar dos produtos mais baratos para poderem consumir os mais caros, e isso afetar algumas empresas também dentro desse processo. Então, a gente tem esse risco dentro desse poder aquisitivo. E, finalmente, a gente tem um risco de tributação, que é a possibilidade que mudanças adversas na legislação tributária venham a ocorrer. Empresas e ativos cujos valores são sensíveis a essa mudança implicam em maior risco, né? Então, a gente pode, se alguma empresa aumentar, por exemplo, a gente tem impostos muito altos sobre bebidas, cigarro, então, se aumentar ainda mais a tributação sobre essas empresas, sobre esses produtos, né? As empresas que trabalham com esse produto, que comercializam esse produto, vão ser altamente afetadas. E aí, ficou claro? Esses são os tipos de risco, né, que a gente tem, por isso que eu falei. Então, quanto mais arriscado as empresas tiverem, quanto mais riscos associados a esse, né, que é a possibilidade de perda financeira, maior tem que ser o retorno desse ativo financeiro para as pessoas assumirem esse risco, assumirem todos esses riscos aqui. Se alguém tiver dúvida, pessoal, agora falem, não deixe para depois. E aí a gente entra com a definição de retorno. Então, já que a gente já falou de risco, que risco é toda a perda financeira que um ativo ele possa ter, o retorno ele vai ser o ganho ou perda total que se obtém um investimento. A gente sempre, eu também sempre falei até agora, né, quanto maior o risco, maior o retorno, e a gente sempre geralmente a gente tende a associar esse retorno como algo positivo, como algo que as pessoas vão ganhar em cima daquele risco, né. Só que esse retorno, ele também pode ser uma perda. Então, vamos supor que aquelas pessoas que investiram, né, ações lá na empresa lá de Brumadinho, né, elas, depois daquele incidente, o retorno daquelas ações foram de perda. Então, eles investiram, né, um certo valor, né, sobre aquelas ações daquela companhia, e agora o retorno que foi oferecido foi perda daqueles investimentos. As ações delas valem menos do que valiam ao momento anterior. Então, o retorno ele pode ser positivo, como ele também pode ser negativo. Então, a maneira em geral usada para calcular o retorno é essa fórmula aqui, KT, né, que é a taxa observada,
exigida ou esperada desse retorno nesse período T de tempo, o CT, que é o preço corrente daquela ação, né, daquele investimento, mais o PT menos 1, que é o preço do período anterior, o preço corrente, PT, e o CT, que é o fluxo de caixa produzido pelo investimento. Então, só falando novamente, KT, né, a taxa observada, exigida ou esperada para aquele período de tempo. PT é o preço corrente daquela ação ou daquele investimento. PT menos 1 é o preço anterior. E o CT é o fluxo de caixa que foi produzido por aquele investimento. Aí vou só colocando assim rapidamente. Qual é a taxa que foi produzida, né, por determinado investimento, que quando vocês compraram, né, valia R$10, hoje o preço daquele investimento, daquele ativo, vale 12, então o preço era de 10, agora de 12, e ele produzia um fluxo de caixa, né, ele deu uma rentabilidade daquele investimento de R$50. Então, é assim que a gente preenche esse tipo de fórmula, né, se eu tenho essas informações. Vocês estão conseguindo acompanhar? Agora, esse assunto de hoje é só cálculo, viu, pessoal? Estou começando a falar agora aqui sobre alguns questionamentos, então é importante que vocês façam. Já eu vou passar algumas atividades para vocês, alguns exercícios também. Aí eu coloquei aqui, essa tabela é do Gitman, né, até um pouco atrasada, né, quem pegar o livro novo já tem dados mais recentes, mas é retornos históricos de alguns investimentos. É só para falar o seguinte: se vocês observarem as ações de empresas de grande porte, o retorno dela, né, que ele colocou em estimativa com as ações de empresas de grande porte lá dos Estados Unidos, 13%, ações de empresas de pequeno porte, 17%, então significa o quê? Ó? Olha só, as ações de pequeno porte, elas tendem a ter um retorno superior do que as empresas de grande porte, e isso é porque as empresas de pequeno porte, elas são mais arriscadas. Então, como elas são mais arriscadas, elas têm que pagar mais para o seu acionista para fazer com que aquele acionista ele invista naquela empresa, mesmo porque as empresas de pequeno porte ela têm uma possibilidade de quebra, né, por algum evento que venha acontecer, né, serem afetadas mais fortemente do que as empresas de grande porte. E aí, se a gente for olhar, olha aqui as letras do Tesouro, as obrigações de empresas de longo prazo das empresas, obrigações de longo prazo do governo e a letra do Tesouro, né, que são, aqui tem um retorno menor. Por quê? Porque ela, como tem o respaldo do governo, a gente supõe que elas são mais seguras, elas sofrem menos os efeitos provocados por mudanças, né, no mercado, na economia, de modo geral. Aí eu não tinha falado sobre isso, a gente tinha falado que existem pessoas que são avessas ao risco, indiferentes e propensas ao risco. Lembra que a gente já falou sobre isso? Eu disse, olha, existem 3 comportamentos. Sim, poderia ser os seus dividendos, Arthur, mas geralmente a gente fala que é o fluxo de caixa, né, porque os dividendos geralmente é a remuneração para esse acionista, né, que já é o que vai ser pago para esse acionista, e que muitas vezes não a empresa, ela não repassa totalmente, né, o seu fluxo de caixa para esse acionista em forma de dividendos, às vezes ela pega alguma parte, né, para fazer outros investimentos, e aí a outra parte ela reverte em dividendos para esses acionistas. Aí aqui, quando eu falo em CT, é justamente esse fluxo de caixa total, né, incluso com os dividendos que podem ser pagos aos acionistas no futuro. Não sei se ficou claro. Diga aí, responda se conseguiu entender. Certo. Aí, essa preferência em relação ao risco, a gente já falou que tem 3 comportamentos, né? Então, a gente tem esses 3 tipos de perfil. Pessoas que são avessas ao risco, pessoas que são indiferentes ao risco, pessoas que são propensas ao risco. Inclusive, né, tem estudos mostrando que a maioria dos brasileiros tem comportamentos avessos ao risco. Isso é reflexo de todo o cenário, né, que a gente já vivenciou, né? Altas taxas de inflação, mudanças muito bruscas de moeda, de governo, então essas instabilidades provocadas, tanto em termos econômicos quanto em termos políticos, fizeram com que a população fosse mais avessa ao risco, né? Então, por isso também muitos brasileiros escolhem investimentos mais seguros, como poupança, investimentos de renda fixa, e só agora, né, recentemente, que está tendo essa mudança de comportamento e pessoas optando por outras opções de investimento. Isso também é provocado por muito mais acesso à informação que hoje a gente já possui, né? Mas é só para vocês verem que o retorno exigido ou esperado está relacionado com
com essas preferências de risco aos agentes. Então, a pessoa que quer haver só risco, ela vai ter que ter uma remuneração muito mais alta para assumir aquele risco. Então, ela só vai aceitar assumir aquele risco se o retorno for muito alto, para compensar esse risco que ela vai estar assumindo. Já as pessoas que são propensas, olha como a reta está decrescendo aqui em relação ao risco. Por quê? Porque o retorno não precisa ser tão alto, já que ela é propensa a assumir esse risco. Alguém tem dúvidas? Se tiver nas questões, vocês vão ter. Aí vamos lá. Então, a gente vai falar, são duas opções de ativos, né? A gente tem o risco de um ativo individual e depois a gente vai falar do risco de uma carteira de ativos, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, risco de um ativo individual, né, é quando eu quero investir em ações de determinada companhia. Então, eu vou lá, pego o meu dinheiro e invisto, né, em ações somente daquela companhia. Então, eu estou pegando todos os meus recursos financeiros, ou uma parte desses recursos financeiros, e investindo em um único ativo, né, em um único ativo de uma determinada empresa. Então, é isso que a gente vai falar agora, sobre esse tipo de risco. Então, falando um pouquinho sobre análise de cenários, né? Então, considera diversos resultados alternativos possíveis, cenários, para se obter um senso de variabilidade dos retornos. Eu tinha falado sobre as preferências dos agentes em termos de risco, mas eu esqueci de falar sobre cenários. A gente tem 3 tipos de cenários, né? E aí, a gente, quando quer trabalhar, né, já que o mercado acionário tem tão associado a ele as questões de incerteza, é muito pertinente a gente também fazer essa análise de cenários para tentar vislumbrar, né, oportunidades que possam acontecer ou se planejar diante de cenários pessimistas, diante de incertezas que possam estar acontecendo, né. Então, a gente tem 3 cenários, que é o cenário pessimista, otimista e o cenário mais provável. Quando a gente vai trabalhar em termos financeiros, geralmente quando vai ser feito projeções organizacionais, a gente geralmente estipula e faz os cálculos para esses 3 cenários. O mais provável, que é o mais provável de acontecer, o cenário otimista é que caso as vendas superem as nossas expectativas, ou os recebimentos que a gente tem para receber na organização supere o que está sendo estabelecido ali, o investimento dê mais retorno do que era esperado, então como é que a empresa vai se comportar diante desse cenário otimista. Já o cenário pessimista, né, vamos supor, se a pandemia perdurar ainda mais, então o que é que a organização deve fazer para sair desse cenário pessimista, ou ter menos efeitos, sentir menos os efeitos desse cenário pessimista. Então, sempre criar estratégias para esses 3 tipos de comportamento, né, para esses 3 tipos de cenários que podem estar acontecendo dentro da empresa. E aí, quando a gente está analisando em termos de risco, né, os retornos que são associados para as empresas, para os ativos financeiros, também sempre está com essa perspectiva de analisar nesses 3 cenários. Aí eu trouxe um exemplo para vocês aí. A Norman Company, empresa fabricante de equipamentos de golfe, deseja saber qual é o melhor de 2 investimentos, investimentos A e investimento B. Cada um deles exige um dispêndio inicial de R$10 mil, né? E ambos têm uma taxa anual de retorno mais provável de 15%. Então, todos 2, investimento A e B, eles vão ter o mesmo custo inicial e vão ter o mesmo retorno mais provável de 15%. A administração fez uma estimativa pessimista e uma otimista dos retornos associados a cada investimento. As 3 estimativas de cada ativo e suas amplitudes são fornecidas na tabela. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. A gente tem esses 2 ativos, ativo A e ativo B. O investimento inicial é o mesmo. E aqui eu queria saber o seguinte, olha, vamos supor que você é um administrador financeiro. A gente já falou um pouquinho sobre como é que funciona o administrador financeiro, o que é que ele faz dentro da organização. E aí, aqui nesse caso, foi designado, né, a vocês como administradores a escolher esses 2 tipos de investimento. Qual é o investimento que vocês optariam? O investimento A ou o investimento B? Quando vocês forem analisar, o investimento A e o B, eles têm o mesmo custo inicial, o mesmo investimento inicial, e a mesma remuneração mais provável, que é o mais provável de acontecer. Então, a chance é maior deles receberem 15% de retorno sobre esses investimentos. Mas, caso o cenário pessimista aconteça, a remuneração do A é de 13% e o B só vai receber 7%, se o cenário pessimista acontecer. Já no cenário otimista, né, se o otimista acontecer, o retorno, né, do ativo A é 17% e o ativo B ele vai ganhar 23%.
E aí, vocês recomendariam o ativo A ou o ativo B para na empresa que vocês trabalham? Qual é o tipo de investimento que vocês estariam escolhendo? Stefania B. Certo. Então tá bem dividido, né? Tem gente que acha que é o A, tem gente que acha que é o B. E aí, isso aqui vai depender primeiro, né? Certo. Levando em consideração o mais provável, poderia ser o A, sim. Se for considerar o mais provável, você poderia escolher o A ou o B, né? Mas aí a gente quer o cenário como um todo, né? Quer o cenário pessimista, o cenário otimista, quer de uma forma geral. E aí tem aquele negócio, né? Lembra do tipo de comportamento, se você se você é propensa ao risco. Uma pessoa que é propensa ao risco poderia dizer, olha, eu vou chutar aqui no B, por quê? Porque, assim, se eu for lá para o cenário pessimista acontecer, realmente eu vou ganhar só 7% de remuneração desse investimento. Mas, se o cenário otimista acontecer, eu ganho lá 23%. Entendeu? Só que o que acontece? Né, analisando friamente sobre um investimento, a gente optaria aqui pelo ativo A. Porque lembra da amplitude? A amplitude, né, é você pegar o valor mais alto, que é o 17 aqui, e subtrair pelo mais baixo, que é o 13, que daria uma amplitude de 4. Aqui eu teria um otimista de 23 menos um pessimista de 7, que me daria uma amplitude de 16. Vocês viram esse conceito de amplitude lá na estatística. E a amplitude, ela mostra, né, esse intervalo, essa diferença entre cenário, né, desse intervalo. O que significa? Que quanto menor a amplitude, melhor é o ativo, né, porque mostra que a variabilidade de rendimento, de recebimento dele vai ser melhor, né, mais fácil dele alcançar. Vejam só, ele aqui, ó, se ele for o pessimista, ele só perde 2 pontos, né, ele só perde 2 pontos percentuais quando comparado com o mais provável. E ele também só ganha 2 pontos percentuais quando comparado no otimista. Mas aqui a variabilidade dele é muito maior. Então, ele pode ganhar o 23, pode, mas ele também pode só ganhar 7. Então, o risco aqui vai ser muito maior desse investimento. Então, considerando tudo isso, geralmente o ativo A seria o preferido. Entendeu? Analisando em questões de amplitude, o risco, né, de você perder esse retorno, né, ter um retorno menor sobre isso, seria no ativo A. Então, ele seria o mais recomendado, escolhido. E aí, pessoal, tem uma questão também, quando a gente fala sobre questão de risco e retorno, que se chama racionalidade, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas geralmente a gente considera que os investidores, eles são racionais. Então, eles são... não utilizam, né, os seus pensamentos, né, os seus sentimentos no processo decisório. Então, como são considerados investidores racionais, eles são levados exclusivamente com ganhar ou perder dinheiro. Então, se eu estiver analisando sobre a ótica racional, de ser racional para tomar uma decisão, o ativo A é que seria recomendado. Por quê? Porque ele é o mais seguro. Eu não ia chegar lá para o meu chefe e dizer, olha, a gente está numa loteria aqui, você tem chance desse ativo B de ganhar muito, mas você vai perder muito. Então, o que é que você escolhe? Então, geralmente, se escolhe o ativo A, considerando que o investidor, ele parte da racionalidade. Tranquilo? Ficou claro? Só que a gente já tem outros estudos mostrando que o ser humano, ele não só toma decisões sobre a ótica racional, que ele leva uma série de outros fatores, inclusive sentimentos, preferências, né, no processo decisório. Mas, partindo da ótica racional, o ativo A deveria ser o recomendado. Ok? Alguém não conseguiu entender sobre isso? E por que a amplitude aqui é importante nesse caso? A amplitude ele vai mostrar justamente essa distinção entre o valor que se paga menos, que é o cenário pessimista, e o valor de melhor remuneração, que é o cenário otimista. Então, 13 menos 17 dá o 4, e o 23 menos o 7 dá o 16. Então, a amplitude do B é muito superior ao A. Então, nesse caso, é melhor a opção com menor amplitude.
Alguém não conseguiu entender? Quer que eu repita ou eu posso ir adiante com isso? Exatamente. Então, no caso de uma empresa, né, a gente está falando aqui que se fosse dois ativos financeiros ou se fosse um ativo também, né, se você tivesse duas ações a escolher, ativo A ou ativo B, né, e ela tivesse dadas essas opções, uma pessoa propensa, né, uma pessoa propensa ao risco, muito provavelmente poderia escolher o ativo B. Se ela estivesse analisando, né, eu tenho uma perspectiva, né, que o Brasil vai sair rápido dessa pandemia e com isso o cenário otimista vai se concretizar mais rápido, eu escolho o ativo B. Então, uma pessoa propensa ao risco, provavelmente, né, poderia escolher. Lembra, olha lá meus termos, provavelmente, eu não tenho 100% de certeza, porque aqui a gente não tem certeza de nada. Então, a probabilidade de acontecer todos esses cenários. Certo? E aí a gente também entra lá, distribuição discreta de probabilidade. Vocês também já viram isso aqui lá em estatística, não sei se vocês lembram, né? Mas a gente tem a probabilidade de ocorrência aqui e o retorno, o percentual de retorno sobre isso. Vocês observam que o ativo A, se vocês analisarem e a gente colocar um sininho aqui, ele está muito mais concentrado, né? A chance de receber esse retorno em torno da média. O retorno médio ali era 15% para os dois, ó, 15%. Mas aqui esse valor está muito mais concentrado. Então, significa que ele pode receber 13, 14, 15, 16, 17, que é todos a chance dele receber retorno dentro aqui dessa faixa. Já o retorno do ativo B, olha como ele está, né? A curva, ela está mais afastada, está mais distribuída. E significa o quê? Que eu posso receber qualquer valor aqui dentro dessa área. Então, a minha distribuição de probabilidade, ela mostra, né, também dentro disso, que o ativo A, ele é bem mais concentrado, então a chance, né, de receber alguma coisa dentro dessa área, né, para aquele acionista, para aquele investimento. Já no ativo B, eu tenho uma área mais aberta também, e aí quando a gente for falar sobre desvio padrão, que é o que a gente vai falar depois, já adiantando, né, o desvio padrão aqui vai ser muito maior no ativo B do que no ativo A. Vocês lembram lá do conceito de desvio padrão? Ó, só comparando aqui, eu só juntei ativo A e ativo B. Olha como a curva do ativo A, né, o sino do ativo A, ele é muito mais concentrado, então, quanto o ativo B, ele é muito mais distribuído, né, ao longo da figura. Então, isso mostra que, analisando pela área, o ativo B, ele pode receber qualquer coisa aqui dentro dessa área, desde o pequenininho lá, desde os 7% até o 23%, que foi o que a gente tinha visto. Já o ativo A, ele vai dar uma rentabilidade para esse investimento aqui, ó, dentro dessa área, que representa, né, um horizonte muito menor de acontecimentos e probabilidades de acontecimentos. Alguém não está conseguindo entender, pessoal? Aí eu entro lá com a questão do desvio padrão, que foi o que eu tinha falado, né? O indicador estatístico mais comum do risco de um ativo é o desvio padrão, o qual mede a dispersão em torno do valor esperado. Então, o desvio padrão, ele vai me dar, né, o quão distante, né, está o que eu vou receber, o retorno em cima da média, em cima daquele valor mais provável. Então, quando vocês colocarem, né, desvios padrões maiores, mostra que mais distante ele vai estar em relação ao valor esperado, em relação à média de recebimento daquele investimento. E o valor esperado do retorno K-barra é o retorno mais provável de um ativo financeiro. E aí eu tenho aqui, ó, a fórmula que eu calculo o K-barra, né, que é o K médio, né, que vai ser o somatório de K vezes a probabilidade. Então, a probabilidade de ocorrência daquele ativo, né, que aí a gente viu, né, o cenário pessimista, otimista mais provável, vezes a remuneração que cada uma dessas probabilidades gera. E aí, depois, eu faço esse somatório. Só estou falando da fórmula aqui, porque agora a gente vai mostrar como é que isso funciona na prática. Ó, eu tenho aqui cenário pessimista, probabilidade de ocorrência 25%, cenário mais provável 50% de chance e cenário otimista 25%. Todas as probabilidades, lembrando que tem que ser igual a 1. Então, analisem isso aí, se a probabilidade estiver maior do que 1, isso aqui é uma coisa que está equivocada. Então, as probabilidades, a chance de ocorrência tem que ser igual a 1, que é
a chance de acontecer dentro daquela área que a gente mostrou daquela figura, né, para dar todas as possibilidades de ocorrência, a chance tem que ser, o valor da área tem que ser igual a 1. E os retornos daqueles investimentos. Então, eu tenho no cenário pessimista 13%, né, que é aquilo que a gente já tinha visto, o mais provável 15% e o otimista 17%. E aí eu vou multiplicar aqui, ó, 0,25 vezes 13, 3,5, 15 vezes 0,50, 7,5 e 17 vezes 0,25, 4,25. Somando tudo isso, lembra da fórmula do K barra, né, que é a probabilidade de cada um, né, do probabilidade vezes o retorno, mais o somatório. Então, o retorno esperado do ativo A, 15%. Fazendo a mesma coisa para o ativo B, retorno esperado, 15%. A gente já tinha visto, né, que o retorno médio ou o retorno esperado era 15%. Dúvidas, pessoal? Como é que chegou aqui? Dê uma olhadinha aí. Pessoal, dúvidas aí nesse ponto? Eu vou só aqui rapidinho, né, dar um intervalozinho para vocês de 10 minutos, que eu preciso assinar um documento que o professor Madison trouxe aqui para mim. Então, só dê uma olhadinha, veja se tem alguma dúvida, que aí já já a gente retorna e a gente vai fazer alguns exercícios. Então, eu preciso que essa parte para vocês estejam claras, tá certo? Então, uns 10 minutinhos aí para vocês irem no banheiro e beber uma água.
Pronto, pessoal, retornei. Vamos lá, continuando. Então, a gente estava falando, né, da expressão e mostrou a expressão do desvio padrão, né? Então, a gente tem duas expressões para trabalhar com desvio padrão dos ativos, né? Professora, se não fosse incômodo, eu queria saber, por exemplo, eu entendi a fórmula e tudo mais, só não sei na tabela, cada valor corresponde a que espaço na fórmula, sabe? Tá, vamos lá. Ó, essa aqui é a probabilidade, tá olhando aqui onde está o meu cursor do mouse? Esse PRJ é a probabilidade. Lá na tabela, o PRJ vai ser isso aqui, ó, essa probabilidade. 0,25, 0,50 e 0,25. E já esse KJ aqui é o retorno, então é o retorno de cada ativo individual. Então, o retorno de cada um dos ativos, né, no cada um dos cenários vai ser 13%, 15% e 17%. Então, o que é que diz essa fórmula? Deixa eu retornar lá aqui na fórmula. A fórmula diz KJ vezes a probabilidade. Então, cada um dos retornos de cada cenário vezes a sua probabilidade e depois disso aqui eu faço o somatório, que é o que eu estou fazendo aqui na fórmula. Então, eu multipliquei aqui 0,25 vezes 13, 13,25, 0,50 vezes 15, 7,50, 0,25 vezes 17, 4,25. E aí, depois que eu multipliquei cada um deles, né, cada um dos seus retornos pela sua probabilidade, eu faço o somatório. E aí, eu tenho o retorno esperado, ou K-barra, que é 15%. Conseguiu agora entender? Ah, entendi sim, obrigada. Nada. Aí, só continuando, né, já que a gente já sabe quem é o K-barra, aí a gente entra lá para o desvio padrão. E aí, a expressão desvio padrão, ele é fornecido nessa equação, que é a raiz quadrada do somatório de KJ, que é o retorno individual de cada um dos ativos, menos o K-barra, que foi o que a gente acabou de encontrar, elevado ao quadrado vezes a probabilidade. Então, quem seria esse KJ aqui? Ó? Só para vocês lembrarem, o KJ seria isso aqui, ó, 13, 15 e 17. E quem é o K-barra? O K-barra é 15. Então, se eu fosse analisar e fazer só esse primeiro aqui, esse quadrante aqui, ó, esse KJ menos o K-barra, seria o quê? Seria 13 menos 15 elevado ao quadrado, 15 menos 15 elevado ao quadrado, 17 menos 15 elevado ao quadrado, vezes a sua probabilidade. Quem é a probabilidade deles? 0,25, 0,50 e 0,25. Ok? Depois que eu fiz cada um desses, eu somo eles e extraio a raiz quadrada. Mas a gente vai mostrar ainda como é que funciona isso. Vou mostrar uma tabela. E a gente tem duas fórmulas de calcular o desvio padrão. Essa aqui, que eu tenho a probabilidade de ocorrência, né? E essa aqui, outra fórmula, que eu não tenho a probabilidade. Então, a fórmula comumente usada para encontrar o desvio padrão em uma situação em que todos os resultados possíveis são conhecidos e se supõe que todas as probabilidades são iguais. Então, se vocês observarem, nessa questão aqui, na anterior, nessa tabelinha, eu tenho probabilidades de ocorrências diferentes entre os cenários. Então, tenho probabilidade diferente para pessimista, mais provável e otimista. Mas, se a probabilidade de ocorrência fosse igual para todos os cenários, eu não usaria essa fórmula aqui. Eu usaria essa fórmula aqui de baixo, que é o somatório de K retorno de cada um individual, menos o K barra elevado ao quadrado, sobre N menos 1. Que é o N, é o número de ocorrências menos 1, número de observações menos 1. Ok? Então, a primeira, quando eu conheço as probabilidades, quando as probabilidades são diferentes, e a segunda, quando as suas probabilidades são as mesmas de ocorrência para cada um dos cenários. Então, as probabilidades iguais, eu uso essa fórmula aqui de baixo. Estou dizendo isso por quê? Porque aí, na hora da prova, lá eu não vou dizer, olha, é a fórmula 1, é a fórmula 2, é vocês que vão dizer, né, qual é a fórmula que vocês vão estar utilizando, se é a fórmula 1, se é a fórmula 2, certo? Aí eu venho aqui com um exercício já respondido só para vocês visualizarem como é que isso aconteceria, né? É aquele mesmo exercício que a gente estava falando, ó, cálculo do desvio padrão dos retornos ativos A e B. Ainda estou naqueles dois ativos, né, que eu já fiz a amplitude, né, colocando o maior menos o menor, já sei o retorno esperado e agora eu vou querer calcular o desvio padrão. Quem é que tem um desvio padrão maior? Se é o ativo A ou se é o ativo B. Então, só continuando,
Eu tenho retorno, que vocês já viram, 13, 15, 17 para o ativo A. Eu tenho K barra, que vocês já calcularam, 15, 15, 15, que é o mesmo. E agora eu vou subtrair um pelo outro. Então, 13 menos 15 dá menos 2, 15 menos 15, 0, e 17 menos 15, 2. Elevando isso aqui ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado dá 4, aqui dá 0, e aqui 2 elevado ao quadrado. Então, a probabilidade, 4 vezes 0,25 dá 1, 0 vezes meio dá 0, e 4 vezes 0,25 dá 1. E agora eu faço somatório. Somatório de 1 mais 0 mais 1 dá 2, e extraindo a raiz quadrada de 2, 1,41. Passam agora para o ativo B, é a mesma coisa. Tenho aqui o 7, 15 e o 23, aí eu subtraio cada um deles aqui, ó, pelo 15, né? Então, 7 menos 15, menos 8, 15 menos 15, 0, 23 menos 15 dá 8, eleva isso aqui ao quadrado, 8 elevado ao quadrado, 64, e aqui 8 é 64, multiplico pelas probabilidades de ocorrência, 64 vezes 0,25, 16, né? E 64 vezes 0,25, 16, 16 mais 16, 32, e extraio a raiz quadrada de 32. Aí, extraindo a raiz quadrada de 32, dá 5,66. Então, se eu for comparar o desvio padrão entre o A e o desvio padrão de B, qual é que eu deveria estar escolhendo, né, com o que eu já expliquei? O ativo A ou o ativo B? Ativo A. O ativo A. Então, se eu colocando, analisando agora só pelo desvio padrão, né, a gente já tinha considerado isso pela amplitude, mas considerando pelo desvio padrão, e sabendo que o desvio padrão, ele mede o quão distante está aquele valor em termos da média, em termos do valor esperado, o desvio padrão do A é menor. Então, mostra que a chance de ocorrência, né, em receber em torno daquela média vai ser melhor no A do que no ativo B. Então, tem um desvio menor. Todo mundo entendeu como é que foi o cálculo do desvio padrão? Alguém tem dúvidas? Alguém não conseguiu compreender? Entendi, professor. Ó, deixa eu só ver aqui o negócio. Certo, então, antes de a gente voltar aqui, deixa eu passar só um exercício para vocês, que aí fica mais claro aqui. Já estão conseguindo ver aí o arquivo em Word? Pronto, eu quero que vocês tentem fazer essa terceira questão, né? Essa letra A, aí a letra A e a letra B do terceiro. Deixa eu só voltar aqui. Ó. Tem 3 ativos financeiros, F, G e H, estão sendo atualmente analisados. As distribuições de probabilidade dos retornos futuros desses ativos são apresentadas na tabela. Então, eu tenho a probabilidade de ocorrência, tenho o retorno de cada um dos ativos, a probabilidade de ocorrência e o retorno deles, de cada um desses ativos. Calcule o valor esperado do retorno para cada um dos 3 ativos, qual dele oferece o maior retorno esperado. Então, vocês vão usar aquela fórmula do retorno esperado que a gente já falou. Então, probabilidade vezes o retorno e depois o somatório deles. Calcule o desvio padrão dos retornos de cada ativo. Qual parece apresentar o maior risco? E aí, agora, vocês vão falar também, calcular o desvio padrão dos retornos de cada um desses ativos. Ok?
Só uma observação, que no caso da gente ali, a gente tinha 3 cenários, né? E a gente não precisou dividir por nada. Aqui, como a gente tem mais observações, aqui quando vocês forem falar o valor esperado, vocês dividem pelo número de ocorrências. Então, aqui vai dividir esse aqui por 5, esse aqui por 5 e esse aqui por 3 no cálculo do valor esperado, certo? Quando for cenários, não, mas quando for, assim, número de observações, aí vocês têm que dividir esse valor. Tá ok? Tentem aí fazer esse terceira questão. E só lembrando, pessoal, que eu não tenho a resposta, entendeu? Então, quando a gente for tentar fazer aqui, eu preciso que vocês deem a resposta. Então, pelo menos façam os cálculos aí, tentem ver como é que faz cada uma delas. Professora, eu não sei se é só na minha, mas fica sumindo o exercício da tela. É só aqui, gente? Voltou agora? Veja se voltou. Voltou. Tava oscilando, sabe? Ficando preto e sumindo. Ah, tá joia. Pronto, agora voltou. Deixa eu fixar ele, que aí.
Se eu for mostrar a Juliana a fórmula de desvio padrão, eu vou sair desse slide aqui, entendeu? Mas é o somatório, tem lá nos slides que vocês têm lá no AVA. É o K menos o K barra elevado ao quadrado vezes a probabilidade, e aí isso aí soma e extrai a raiz quadrada. Não sei se ficou claro, Juliana. Quanto é que deu do ativo F de vocês o retorno esperado? Do ativo F. Alguém já terminou? O meu deu 4. Tá certo. Tá certo.
Alguém não conseguiu, pessoal, fazer o retorno esperado dos ativos? Todo mundo já encontrou o ativo F, desvio padrão do F? Eu estou fazendo o desvio padrão agora. Eu tenho o retorno esperado dos três investimentos aí. Pronto, beleza.
E aí, pessoal, alguém conseguiu finalizar? Eu ainda quero passar para vocês hoje a letra C ainda, porque aí ficam como atividade de casa para vocês realizarem em casa a letra C. Quanto é que deu pelo menos o ativo F, o desvio padrão de F? Para a gente checar se vocês deram tudo igual. Ó, também só queria fazer uma observação, já que está todo mundo aqui em aula, né? Que eu destinei, se vocês olharem lá na programação, um dia para fazer uma revisão. Vou só explicar como é que funciona essa revisão, que essa revisão não vai ser eu ativo e vocês passivo, não. Então, eu vou chegar aqui, a gente vai abrir um espaço, né? Vai ter uma lista de atividades que vão ser passadas, inclusive como essas que estão sendo passadas hoje. Vocês vão colocar os pontos que vocês não conseguiram entender ou não conseguiram resolver. E aí a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Se a gente abrir aqui um canal e chegar na aula e ninguém tiver nenhuma dúvida, para mim tá ok, viu, pessoal? Eu não vou estar revisando o assunto, não. Então, só estou deixando isso registrado, porque é importante que vocês, né, leiam, vocês acompanhem, vocês façam os exercícios. Eu não vou repetir assuntos que eu estou trabalhando em 5 aulas, 6 aulas, numa aula só, não, porque isso é inviável. E nem faz sentido estar sendo feito desse jeito. Então, eu preciso que vocês acompanhem, que vocês tentem executar os exercícios, tentem fazer, tentem ver como é feito, entendeu? Para poder a gente trabalhar em cima do que não conseguiram estar resolvendo. É que nem hoje. Se eu ver que ninguém está tentando fazer, eu vou mostrar como se, ok, todo mundo já soubesse, e aí a gente continua o assunto. Professora, o desvio padrão do ativo F deu 12,82, tá certo? Tá perto? Mais de alguém deu isso? Eu não sei, Tatiana, eu não fiz, entendeu? Por isso que eu preciso que vocês resolvam, né? E aí a gente vai tentar, se muita gente deu diferente, aí a gente vai ver onde foi que está o erro. Uhum. Pois é, eu vou fazer do ativo G, então. Do César deu... Aqui deu 13,38, 37, Pois é. Ó, eu vou mostrar só o que eu fiz aqui, que eu só fiz o ativo F. Deixa eu parar aqui, só para vocês. Só explicar o do ativo F, porque aí a gente termina esse coeficiente de variação e eu deixo para vocês tentarem fazer os demais na próxima aula, né? Deixa eu abrir aqui. Já estão conseguindo ver o arquivo em Excel? Sim, tô vendo. Só tá pequenininho. Tá, eu vou aumentar aqui, só... Ó, eu fiz bem passo a passo, fiz agora também, só para vocês verem como é que faz o ativo F, né? Aí depois vocês vão tentar fazer o G e o outro mais tarde, porque aí tem mais tempo, né? Só colocando aqui o que foi colocado lá na tabela, eu trouxe para cá para o Excel, né? Então, a probabilidade vocês já tinham e o K você já tem. E aí, eu calculei aqui o K barra. Então, K barra, como é que eu fiz? Multipliquei a probabilidade, né? 0,1 vezes 40, que aí eu achei 4 aqui do primeiro, 0,2 vezes 10, 2, 0,4 vezes 0, que dá 0, menos 5 vezes 0,2, menos 1, e menos 10 vezes 0,1, que dá menos 1. Fiz o somatório disso, né? Aqui somei todos eles, e aí eu tenho o K barra de 4. Todo mundo achou o K barra de 4?
você tinha achado, né, Tatiana? Eu não sei se os meninos também devem ter encontrado, Monique também encontrou. Não é isso? Pronto. Aí agora, depois que a gente encontrou o K-barra, a gente vai lá para a fórmula do desvio padrão. Como é que eu cheguei lá na fórmula do desvio padrão? Então, a fórmula do desvio padrão começa lá com K menos o K-barra. Então, K menos o K-barra elevado ao quadrado. Então, eu tenho lá 40 menos 4 elevado ao quadrado, que dá 1.296. 10 menos 4 elevado ao quadrado, 36. 0 menos 4 elevado ao quadrado, menos 5 menos 4 elevado ao quadrado, e menos 10 vezes menos 4 elevado ao quadrado, 196. E aí, depois que a gente encontrou esses, aí a gente vai multiplicar pela probabilidade, que aí é a forma do desvio padrão. K menos K barra elevado ao quadrado vezes a probabilidade. E aí eu venho para cá. 1.296 vezes 0,1, que aí venho para cá 129. 36 vezes 0,2, 7,2. 16 vezes 0,4, 6,4. E aí eu vou 81 vezes 0,2, 16, de novo, 0,2. E aí 196 vezes 0,1, 19,6. Somando tudo isso, deu 179. Confirmo aí, Sávio que deu de 13, tal, né? O César também. Aí depois de 179, eu fui lá e extraí a raiz quadrada dele, que aí dá aqui, ó, 13,37 ou 13,38, se eu arredondar por cento. Tatiana, onde foi que você tinha trocado aí as bolas? Professora, foi deixa eu ver aqui, no K-barra, que eu não coloquei as células em vertical, ela não foi seguindo as de baixo, que não tinha valor, né? Entendi. Entendi. Eu fiz esse bem etapa por etapa, como estava lá na tabela inicial, né? Então, é só dar uma olhadinha aí onde foi o erro que dá isso aí, do ativo F. O ativo G é bem menor, só são três observações, então é mais fácil de fazer do que o ativo F. Certo? Então, quem não fez, dá uma olhadinha, quem fez e vê onde foi que errou, porque é esse o resultado que está lá do ativo F. Beleza? Então, vou voltar lá para os slides, só para a gente ver como é que faz a questão C. Né? Então, eu vou colocar essa questão depois. Deixa eu ver se eu coloco ela logo aqui. Dá para colocar ela aqui, peraí. Não vai a tabela, né? Mas aí depois eu vejo se eu coloco essa questão. Vou colocar essa questão lá no fórum. Porque aí vocês tentam depois fazer a letra C, certo? Porque aí quem já começou a fazer, já dá uma olhadinha como é que faz a letra C, que é o que a gente vai mostrar agora. E aí, dessa letra F, já dá para fazer a letra C também. E quem não fez a G e a H já faz depois, que é assim que a gente terminar a aula. Porque aí, na semana que vem, a gente já começa falando sobre isso, né? Quais os resultados que vocês encontraram, verifica se alguém não conseguiu fazer, se alguém fez diferente. Aqui vai. Posso ir lá para a letra C? Alguém não entendeu que parte é essa que eu fiz aí? Alguém não conseguiu entender? Professora, quando essa aula será postada no AVA? A aula de hoje, Vinícius?
Essa aula de hoje eu vou ver se eu posto, porque ela demora um pouquinho para chegar no meu e-mail, mas eu vou ver se eu posto hoje ainda. Vou postar o print também desse ativo F, né? Para quem não. Certo. Pronto. Já eu coloco essa questão lá no Ava. Vamos começar a terminar aqui. Vocês estão todo mundo vendo agora o slide? Eu retornei para o slide, e aí isso aqui é a curva lá, o sino lá do desvio padrão. Isso aí, essa curva vocês também já viram, né? Se vocês lembram lá na estatística. Então, vocês já viram isso quando vocês trabalhavam lá com a estatística. Eu não lembro quem era o professor de vocês, mas vocês já viram essa curva lá, esse sino. E aí, só para vocês lembrarem, olha só, o K barra está aqui no meio, né? Ele é o retorno médio, ou o K barra. E aqui a gente tem os desvios padrões. Quanto mais distante, né, eu tenho lá em torno da média aqui, ó, um desvio padrão, ele ainda está próximo, 2 desvios padrões, já está distante da média, e 3 desvios padrões aqui do lado positivo. E aí ele também pode estar aqui distante do lado negativo dessa retorno médio. E aí aqui eu tenho a probabilidade de ocorrência, 99% de chance de ocorrência, 95% de chance de ocorrência, 68% de chance de ocorrência, e cada vez que eu vou ficando mais próximo da média, ó, cada vez que o sino vai se estreitando, mais próximo do retorno médio eu vou ter, e até chegar no ponto que o desvio padrão for zero. Por quê? Porque significa que não tem desvio padrão é zero, e que eu vou alcançar, os ativos, né, eles vão estar igual ao retorno esperado, ou seja, nesse caso aqui, se a gente estivesse analisando, seria nos 15%. Dúvidas, pessoal? Aqui nessa figura, alguém não conseguiu entender como é que funciona essa figura? Estavam lembrados dela, como é que encontra? Sim, professor, deu para lembrar. Pronto. Então, vamos lá. E aí, depois, além dessa figura, né, que a gente tem lá, isso aqui era só para vocês verem que cada vez mais que o desvio padrão for maior, então significa que ele está lá mais nos extremos desse sino, né? E quanto menor for o desvio padrão, mais próximo da média ele vai estar. E aí, a gente entra lá no coeficiente de variação. O coeficiente de variação, vocês também já viram, né, isso. Ele também é um componente de mensuração do risco, como o desvio padrão, como a amplitude também. E o coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativamente útil na comparação de riscos de ativos com retornos esperados diferentes. Principalmente, ele é muito usado quando eu tenho retornos esperados diferentes. Ali, a gente colocou que o investimento A e o investimento B, ele teriam retornos semelhantes. Lembram dessa questão que a gente estava vendo aqui no slide? Então, os dois teriam um investimento de 15%. Só que nesse exercício que eu já passei para vocês podem observar, né, que quando vocês forem fazer o F, quando vocês forem fazer o G, que o retorno esperado deles vão dar diferente. Então, pode ser que vocês teriam desvio padrões, né, que dariam um ativo financeiro, pode ser que pela amplitude seria outro, e quando vocês fossem analisar o coeficiente de variação seria outro. E aí vocês ficariam na dúvida, né, professora, que investimento eu vou escolher, já que para cada um deu uma informação diferente, né? Para um, o desvio padrão foi melhor, para outro, né, tá dando uma outra informação. E aí a gente tem que o coeficiente de variação, ele já é uma medida muito mais precisa do que o desvio padrão, né? Tanto que ele usa o próprio desvio padrão, mas ele usa em termos dos valores esperados. Então, ele é uma medida muito mais fácil e mais segura quando a gente está analisando. Certo? E aí é o coeficiente de variação. Como é que eu faço o coeficiente de variação? Simples. O coeficiente de variação, ele é o desvio padrão, que vocês já vão saber como é que calcula, dividido pelo retorno esperado. Ó, desvio padrão sobre o retorno esperado. Se eu fosse fazer o desvio padrão daquela questão da letra F, como é que eu faria esse cálculo? Seria o 13,37, né, 91, dividido pelo 4.
Todo mundo concorda? Quanto é que seria o meu coeficiente de variação? Seria o 13,9798 dividido pelo K barra, que era o 4, que daria quanto o coeficiente de variação? Do ativo F. Daria 3,34? Isso. 3,34, né? Alguém achou diferente? Meu Deus, bem semelhante, 3,30. Pronto. Então, é isso, pessoal. Então, você já olhem, né, que não é tão difícil o coeficiente de variação, mas ele precisa que as respostas estejam corretas, né? Ele precisa que você já tenha encontrado o desvio padrão e você já tenha achado o K barra. Então, depois você encontra o coeficiente de variação. E aí, essa medida é mais segura justamente por isso, porque ele já está trabalhando em cima dos valores anteriormente encontrados. Aí, vamos lá. Quanto maior o coeficiente de variação, maior o risco e, portanto, maior o retorno esperado. Então, quanto maior for esse coeficiente de variação, maior vai ser o risco desse ativo financeiro, né? Porque, de novo, ele vai estar mais distante da média, ele vai estar mais distante, né, do valor do retorno esperado, e maior vai ter que ser esse retorno atribuído para esse ativo financeiro. Aí eu coloquei aqui, ó, só para vocês terem ideia, quando os valores de desvio padrão e retornos esperados são inseridos, né, na equação, né, naquele ativo X e no ativo Y. Então, retorno esperado 12%, desvio padrão de 9%, e aqui o retorno esperado de 20% e o desvio padrão de 10%. Se vocês analisarem aqui, ó, o ativo preferido dada a medida de risco seria o ativo X, ao invés do ativo Y. Mesmo com o ativo Y apresentando um desvio maior, ele vai aqui, ó, se eu estou analisando o retorno esperado do ativo X deu 12%, o ativo Y dá 20%, e o desvio padrão aqui é 9% e aqui é 10%. Aqui o coeficiente de variação é 0,75 e o ativo Y é de 0,50. Se eu for analisar pelo desvio padrão, o ativo preferível vai ser o ativo X. Agora, se eu for analisar pelo coeficiente de variação, eu deveria escolher o ativo Y. Perceberam que muda esse tipo de análise quando eu estou comparando aqui? E aí, vocês escolheriam o ativo Y ou o ativo X? Ativo Y. Todo mundo concorda que é o ativo Y? Se vocês observarem, ó, aqui o ativo X, eu tenho desvio padrão de 9, e um ativo Y, eu tenho desvio padrão de 10. A gente já falou que quando a gente analisou o desvio padrão, que quanto menor o desvio padrão, mais seguro seria o investimento. Porém, quando eu estou fazendo o cálculo do coeficiente de variação, já muda. O meu coeficiente de variação menor, né, vai ser no ativo Y. Então, ele que deveria ser o recomendado. Nesse caso aqui, é porque o desvio padrão, eles estão muito próximos, entendeu? Entre 9% e o 10%. Então, talvez se a gente tivesse uma distância muito maior desse desvio padrão entre os dois ativos, a gente tivesse uma resposta semelhante. Mas aí, nesse caso aqui, como o coeficiente de variação ele é uma medida mais segura, né? Então, o ativo preferível deveria ser o ativo Y. Tá certo, pessoal? Todo mundo conseguiu captar essa mensagem? Uhum. Aí a senhora vai... Pronto. A letra C lá no AVA é? Oi. A senhora vai deixar como atividade? Isso, né? A gente já fez aqui todo letra o F, né? Todo o investimento F, eu já coloquei para vocês as respostas. Aí fica como atividade para vocês o ativo G e o ativo H. Então, o ativo G e o ativo H, a letra A é B e C. Certo? Então, o ativo G e o ativo H, a letra A, B e C, vocês façam em casa. E aí, na semana que vem, a gente só traz as respostas para cá, para ver se todo mundo bateu, se tem alguma coisa que não ficou claro. Dúvidas, pessoal, até o momento? Não, professora, agora não. Alguém não conseguiu captar alguma coisa? Né? Tentem praticar para quem não fez,
né? Tentem ver o que foi que ou fez e deu errado, ainda não conseguiu ver onde está certo. Eu vou colocar esse exercício agora lá no AVA, né? Tentem fazer o restante das questões. Quem não fez, inclusive, a letra F, tenta fazer de novo, né? Tem lá as respostas, eu vou botar, inclusive, com o cálculo no Excel também, para vocês tentarem estar executando. Como a gente já começou risco e retorno, tem até uma aula de um professor lá falando um pouquinho sobre risco e retorno. Eu deixei lá para vocês. Vou adicionar esse arquivo, né, com esse exercício de hoje. E assim que terminar, eu coloco a aula lá também. Se vocês observarem, eu abri uma pasta nova, não é bem uma pasta, mas assim, eu coloquei todas as aulas síncronas, eu vou comprar, e aí vocês vão assistindo conforme as aulas que vocês tenham interesse em estar assistindo. Fazer a chamada. E aí, só quando